Olá, meus amados. Que bom estarmos novamente aqui com vocês. Retornamos para darmos prosseguimento aos estudos das lições bíblicas da escola dominical. Hoje trataremos da lição número 3. Mas antes, queremos nos apresentar. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional, Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossas igrejas situam-se nos seguintes endereços: a sede, Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Ainda na cidade do Aço, Volta Redonda. Volta Redonda, temos ali a nossa igreja, a Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, bem próximo ao Colégio Municipal Jaime Martins. Nossa igreja em Santo Agostinho é dirigida pelo pastor João Luiz. Ainda, município de Porto Real. Porto Real é dirigida pelo pastor André Santa Ana e situa-se a Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, bem em frente ao CRAS. Bairro Freitas Soares, município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro. Ainda temos nossas filiais nos municípios do estado de Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, Pastor Giovanni Joni, Rua Governador Valadares, 350, bem em frente à Praça da Estação, no centro da cidade. E no próximo dia 28, estaremos inaugurando o nosso mais novo ponto de trabalho, na cidade de Santa Isabel do Rio Preto, também estado de Minas Gerais, dia 28 do mês corrente, às 18 horas e 30 minutos, estaremos ali inaugurando o nosso novo local de pregação do Evangelho. E também temos nossa igreja afiliada em Caratinga, Pastor João Batista, cidade mineira de Caratinga. Oportunamente traremos aqui o endereço da nossa igreja. Estado da Bahia, Pastor Wélio Neres. Um abraço, Pastor Wélio. Pastor Wélio sempre ligado aqui conosco. Nossa igreja ali no estado da Bahia, Rua das Rosas, número 100, bairro Jardim Primavera. Distrito de Posto da Mata, cidade baiana de Nova Viçosa. Estado da Bahia, temos ali um grande trabalho coordenado pelo pastor Wélio Neres, que faz um belo trabalho de reforço escolar e alimentação para dezenas de crianças e também um trabalho com dependentes químicos. Nas cidades europeias, nós vamos aqui trazer para vocês os nossos endereços. Na Itália, temos ali a nossa sede em Bollate, Milano. Ainda Reggio Emília, congregação de Milano. Brescia, também congregação de Milano. Parma, congregação de Milano. Montova, congregação de Milano.
San Giuliano, congregação de Milano. Novara Trecate, congregação de Milano. Torino, congregação de Milano. Milano, dirigida pelo nosso querido pastor Renato Boni. Um abraço ao pastor Renato, sempre em contato conosco. Ainda Vale de Aosta, congregação de Milano. San Bonifácio, Verona. Firenze, Calenzano. E Bologna, Coimep. E estas são as nossas igrejas na Itália. Em Portugal, temos nossas igrejas em Caldas da Rainha, Coimep. Pero Pinheiro, congregação de Caldas. Rio Maior, congregação de Caldas. Áqueda, Coimep. E Faro, também Coimep. São as nossas igrejas em Portugal. Na Espanha, temos 2 endereços, Valência, Centro, e Alaquàs, Valência. Na Suíça, Locarno, Lugano. Na África, temos um belíssimo trabalho missionário. Moçambique, na cidade de Beira, pastor José Geraldo. Faz um lindo trabalho com mais de 200 de crianças que são alimentadas todos os dias. Um belíssimo trabalho social envolvendo as crianças moçambicanas. A AMI é o projeto AMI Brasil. E aqui no estado do Rio de Janeiro, já demos os nossos endereços. A nossa sede fica no município de Barra Mansa, bairro Mangueiras, Santo Agostinho, Volta Redonda, Porto Real e Arrozal, distrito de Piraí, Pinheiral. E Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga e Santa Isabel, que será o mais novo endereço. Bem, queridos, também saiu o nosso jornal. Este é o número mais recente, Missão Europa no Brasil. São 8 páginas coloridas, lindíssimas, com notícias da Europa, notícias do Brasil, com notícias de eventos, festividades, batismos, inaugurações, assuntos diversos envolvendo o Ministério Missão Europa. Apenas R$1 você poderá adquiri-lo e também estará evangelizando. Se você conseguir mais de 20 unidades, ele sai apenas por 50 centavos, cada unidade acima de 20. Bem, queridos, temos novidade. Já está no prelo a nossa revista do próximo trimestre, a nossa revista do segundo trimestre. Religiões Universais. Esta será a nossa revista do segundo trimestre do ano em curso. Religiões Universais. Encontra-se no prelo, na editora, que está trabalhando na diagramação das nossas lições. Mas já estamos adiantando que a nossa próxima revista da Escola Bíblica Dominical terá como temática Religiões Universais. Estaremos aqui estudando sobre seitas e heresias. E a nossa revista deste trimestre também está muito boa. O nosso comentarista, pastor Josafá Terra, a quem Deus tem usado de maneira extraordinária para nos ajudar nesta missão. Ebenezer Dominical. Desafios da Igreja para o século 21. É a revista que estamos estudando neste trimestre. Desafios da Igreja para o século 21. E conforme dissemos, hoje estaremos falando sobre a lição número 3, lição de 15 de janeiro do ano de 2023.
E a temática tem como título A Crise de Identidade da Igreja, parte 1. A crise de identidade da Igreja. O texto áureo encontra-se no capítulo 2, versículo 4 do livro de Apocalipse, que assim diz: Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Verdade aplicada. As constantes mudanças no mundo em que vivemos não podem mudar a essência da Igreja de Cristo. E os objetivos desta lição são os seguintes: observar a finalidade da Igreja, mostrar o que a Igreja não é e alertar a Igreja de sua perda de finalidade. Os nossos textos de referência encontram-se também no capítulo 2 do livro de Apocalipse, a partir do primeiro versículo até o versículo número 7. O apóstolo João assim escreveu: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo 2: Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Versículo 3: E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Versículo 4: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O comentarista, na introdução, disse o seguinte: como noiva de Cristo, a igreja é imaculada e será apresentada ao nosso Deus naquele grande dia. Judas, capítulo 1, versículo 24. Mas, como instituição, está sujeita às intempéries desta nossa existência, tais como afrontas, escândalos, divisões, disputas, influência do mundo, entre outras. Isso tudo pode afetar a imagem da igreja, trazendo transtornos que podem significar a morte espiritual de um povo. Por que a igreja existe? Por que nos reunimos aqui domingo após domingo? Por que lemos a Bíblia? A igreja é importante? Qual é a sua missão?
Qual é o seu propósito? Precisamos saber quem somos para sabermos o que fazer. O tópico primeiro tem por título: Por que a igreja existe? Igreja, no sentido genérico religioso, tem várias acepções ou usos, dependendo do contexto. Em primeiro lugar, e mais elementar, refere-se a um conjunto, reunião, congregação ou assembleia de cristãos. Segundo, pode designar, de forma geral, a Igreja Universal composta por todos os cristãos de todos os tempos e lugares. Em terceiro lugar, pode designar um conjunto particular de cristãos de uma cidade ou localidade, como vemos nas diversas cartas do Novo Testamento escritas para igrejas de uma localidade. Em quarto, pode referir-se a uma denominação ou seita cristã onde seus fiéis ou membros formam uma comunidade ligada pelos mesmos laços de doutrina e fé, submissos a uma determinada liderança local ou mundial. Em quinto, e como desdobramento histórico da anterior, pode designar uma instituição organizada formal e civilmente separada ou não do Estado, dependendo do país e época. Por último, igreja pode referir-se ao prédio de reunião e culto cristão, por extensão da igreja, enquanto pessoas congreguem naquele local. Todas essas acepções do termo igreja dentro do cristianismo são legítimas e usadas normalmente nos diferentes ramos e denominações. A palavra portuguesa igreja provém do substantivo composto grego eclésia, que por sua vez é a combinação da preposição ek ou ex com o verbo kaleo, sendo que ek ou ex tem o sentido de para fora e kaleo tem o sentido de eu chamo ou eu convoco. O resultado seria o substantivo eclésia ou eclesia, com o sentido etimológico de chamados para fora ou convocados para fora. Mas qual é a função da igreja? O seu papel na sociedade? Qual é a sua importância em relação à nossa comunhão com Deus? No tópico 1.1, falaremos sobre o seguinte tema: existimos para adorarmos a Deus. Deus sempre teve alguém ou um povo exclusivo. A história da criação afirma que Deus criou o homem com o intuito de fazê-lo à sua imagem e semelhança. Confiram no primeiro capítulo do livro de Gênesis, versículos 26 a 28. Após o assassinato de Abel por Caim, conforme registro do capítulo 4, versículo 8 do livro de Gênesis, Deus concedeu a Adão outro filho chamado Sete, capítulo 4, versículo 25 do livro de Gênesis. Este gerou a Enos. Através dele, começou-se a invocar
o nome do Senhor. Versículo 26, ainda capítulo 4 do livro de Gênesis. Depois de Enos, encontramos nas Escrituras Sagradas Deus separando pessoas para o seu louvor e realização dos seus feitos. Separou Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e seus filhos. Posteriormente, a tribo de Levi, como sacerdotes, cantores e músicos. Livro de Números, capítulo 3, versículo 12. Depois de Cristo, separou a igreja, que somos nós. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Epístola 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ou seja, em todos os momentos da história da humanidade, sempre houve representantes do nosso Deus com a finalidade de adorá-lo. Há uma necessidade contínua de que a igreja assuma o posto de embaixadora da adoração ao Senhor. Esta posição é da igreja. O povo escolhido por Deus, o sacerdócio santo do Senhor. Tópico 1.2. O título é A Igreja existe para capacitar os cristãos. A carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 12 a 16, dá-nos um resumo da finalidade da igreja. Diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Note que o texto inicia com a vontade de Cristo para a igreja, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, conforme versículo número 12. Esta é a primeira função da igreja, um lugar de ensinamento e aprendizado constante, com finalidade definida, que é a obra de Deus. O verso seguinte mostra que este aprendizado tem um alvo: chegar à unidade da fé, conhecimento de Cristo e sermos seres perfeitos. Versículo número 13. Ou seja, é um processo de transformação que não acontece de uma hora para outra. Em seguida, descreve a outra função da igreja: amadurecimento dos cristãos.
Confiram versículos 14 e 15. Uma pessoa amadurecida tem seus valores, focos e metas definidas. Não adianta ter muitos anos de igreja, como muitos dizem, e não conhecer os princípios básicos da fé em Cristo. É por isso que muitos são enganados a todo momento, em vários lugares. A próxima finalidade fala da unidade. Estudamos na lição do trimestre anterior, vocês lembram? Unidade, versículo número 16. No mesmo capítulo, Efésios, versículos 3 a 6, mostra-nos que a igreja precisa ter um pensamento que deve estar intrinsecamente ligado a todos os que nela estão inseridos. Em resumo, a igreja é um local de capacitação para todos os que estão ligados em Cristo Jesus. Tópico 1.3. A nossa temática fala da igreja que existe para ser sal e luz. Diz assim o comentarista: a Francisco de Assis, fundador da ordem franciscana, é atribuída a seguinte frase: pregue o evangelho todo o tempo. Se necessário, use palavras. Esta máxima é algo que nos faz refletir a respeito da nossa posição quanto igreja em relação à sociedade. Vivemos momentos de belos sermões nos púlpitos das igrejas. Multidões que lotam os templos. A visibilidade da igreja é algo notório. Porém, tudo isto está tirando o foco do seu verdadeiro papel. Qual é? Ser sal e luz. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14, o Mestre fala-nos em alegoria para sermos como esses dois elementos. O primeiro, um composto químico, muito utilizado como tempero e conservante de alimentos. Se for usado em demasia, tira o sabor do alimento. Se pouco utilizado, deixa a comida com sabor insosso. Precisa estar na medida certa, pois o sal é um componente importantíssimo na culinária. Todavia, ao degustarmos um alimento, não dizemos: que sal maravilhoso! Antes, elogiamos a carne, o frango, o arroz, a pizza, etc. Mas o sal está presente. O sal não aparece porque foi utilizado para equilibrar. O segundo elemento é uma onda eletromagnética produzida por corpos que estão a alta temperatura, como o filamento de uma lâmpada. Pela reorganização dos elétrons em átomos e moléculas, parece óbvio dizer que a função da luz é fazer-nos enxergar. Mas vai muito além do que isso. Inevitavelmente, a luz é responsável
por regular o nosso ritmo biológico. As atividades diárias são ditadas através do que definimos como dia e noite. Pegando carona nestas definições, podemos concluir que o papel da igreja é de fazer a diferença sem aparecer, queimar os corações sem destruí-los. Parece contraditório, mas é a mais pura verdade sobre o contexto da igreja. Tópico número 2. O título é O que a igreja não deve ser. E continua o comentarista. Somos membros do corpo de Cristo, o cabeça da igreja. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Portanto, a igreja representa a presença de Jesus no mundo para realizar suas obras e fazer a sua vontade. A cabeça deve orientar o corpo e não o contrário. Portanto, uma igreja onde Jesus não é o condutor seria como um corpo sem cabeça. Por isso, tantos grupos cristãos estão perdidos, perderam o rumo, perderam sua finalidade. A igreja deve ter sua identidade bem definida, pois, a partir daí, pode manter-se livre das influências deste mundo. Tópico 2.1. Uma empresa. Efésios, capítulo 1, versículo 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. As exigências legais dos governos, bem como a necessidade de se tornar uma organização que traga respeito, tem feito com que muitas igrejas se assemelhem às empresas. Até aí, tudo bem, pois no que diz respeito às documentações e obediência às leis, isso é ótimo. O problema está quando as pessoas ficam esquecidas por trás de uma estrutura maciça e pesada. As normas e regimentos da igreja não podem estar em prioridade em relação ao valor humano e ao amor cristão. Numa igreja empresarial, os membros não conseguem falar com o seu pastor, sem antes passar por uma secretária. Não existe um relacionamento direto com as ovelhas, porque há uma estrutura que os separa. Por isso, precisa-se trabalhar a humanização das igrejas, a fim de que tanto sua organização como seus recursos visem alcançar vidas e não as distanciar. Jesus é o cabeça da igreja. A única autoridade superior na igreja deve ser Cristo. É através dele que seus ministros, pastores e líderes são usados com poder espiritual. Nenhuma gerência, norma, organização ou qualquer coisa funciona se não estiver sob o comando de Cristo.
a igreja precisa ter cara de gente e não de empresa. E a nossa conclusão desta lição número 3 é a seguinte: a igreja não é uma ferramenta de satisfação pessoal. Não é um trampolim para o sucesso. Não é uma monarquia regida pela nobreza, bajulada pelo feudo e sustentada pela plebe. A igreja é a noiva do Cordeiro e, como tal, deve ter o seu papel preservado. Iremos abordar na segunda parte, na próxima semana, que será a nossa lição número 4, mais detalhadamente sobre este aspecto. Continuemos então na próxima semana, dia 22 de janeiro de 2023, a crise de identidade da igreja, parte 2. Bem, amados, esta é o nosso manual de estudo. Este é o nosso manual, Ebenezer Dominical. E o nosso tema deste trimestre, Desafios da Igreja para o século 21. Conforme já dissemos, está no prelo a nossa nova revista, que falará sobre religiões universais. Até a próxima semana. Se Deus disser que sim, nós aqui estaremos de volta para darmos continuidade ao tema Desafios da Igreja para o século 21. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando a todos nós de forma abundante. E oremos, irmãos, pela nossa pátria. Deus salve o nosso Brasil.